Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas de contabilidade. Espero que vocês estejam se cuidando e também estejam mantendo a sua rotina de estudos. Isso é muito importante, certo? Então, hoje a nossa videoaula tem por objetivo, primeiramente, fazer a correção daquela atividade prática que nós iniciamos na aula anterior, onde nós fizemos 3 classificações entre elementos positivos e elementos negativos, e bens, direitos e obrigações, e vocês ficaram para fazer mais algumas. Depois nós vamos explorar um pouquinho a nomenclatura desses elementos positivos e negativos, vamos avançar nesse estudo da nomenclatura e também vamos fazer uma abordagem a partir da análise qualitativa e quantitativa dos elementos do patrimônio. Esse é o nosso roteiro de estudo de hoje. Vamos começar então com a nossa correção da atividade. Na aula anterior a gente classificou esses 3 primeiros itens da relação que a gente passou, classificou entre elemento negativo, elemento positivo e entre obrigações, bens e direitos. Lembrando que as palavras-chave que classificaram os 2 primeiros foram a pagar, relacionadas a obrigações, a receber, relacionadas a direito. E o dinheiro no bolso, que é um bem, a gente já verificou que ele faz parte daquele conjunto, aquelas coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas. Por esse motivo, ele é classificado especificamente como bem. E agora a gente vai continuar com essa classificação. Então, nessa classificação eu vou aqui fazer com vocês para a gente tirar as dúvidas. Lembrando que se permanecerem dúvidas, vocês devem mandar um e-mail para mim para que eu possa ajudá-los, tá ok? Então, o primeiro elemento que nós temos aqui para classificar são os aluguéis a receber. Notem que essa expressão a receber, ela já nos direciona para direito. Então, nós temos como elemento positivo um direito. A mesma coisa no próximo item, que são contas diversas a pagar. A expressão a pagar já nos direciona para uma obrigação. Então, são elementos negativos e é obrigação. E o carro? Bom, o carro eu tenho que lembrar que ele é uma coisa capaz de satisfazer as necessidades humanas. Então, ele é um elemento positivo e ele está classificado como bem. O dinheiro que está no banco. Lembrem que o primeiro a gente viu era o dinheiro que estava no bolso. Agora é o dinheiro que está no banco. Mas ele continua sendo meu, esse dinheiro está na minha posse, ele é da minha posse, mas está em outro lugar guardado. Então a gente também vai classificar como um bem. Então ele é um elemento positivo e um bem. E o empréstimo da casa a pagar. A expressão que nos ajuda aqui a identificar esse elemento é a pagar. Ele vai ser um elemento negativo e obrigações. Móveis e utensílios, podem ser mesas, podem ser cadeiras, podem ser outros utensílios que são necessários para satisfazer as necessidades humanas. Então, eles vão ser classificados em elementos positivos e serão classificados como bens. Empréstimos a receber. Vejam que a expressão a receber já nos remete a um direito. Então, a gente tem elemento positivo e um direito. A mesma coisa com restituição de imposto de renda a receber. Se é receber, eu tenho um direito e ele é um elemento positivo. E a casa? A casa é um bem que satisfaz as minhas necessidades, as necessidades humanas. Automaticamente, ele é um elemento positivo e ele é um bem. E por fim, o último item é o financiamento do carro a pagar. A expressão a pagar, ele me remete a uma obrigação. Então, eu tenho elemento negativo e obrigação, certo? Agora, com todos esses elementos já classificados, nós podemos passar para o próximo passo. E esse próximo passo é escriturar esses elementos diretamente na representação gráfica contábil do patrimônio. Então nós vamos para lá agora. Vejam só, vai aparecer aí para vocês aquela representação que a gente já está acostumada e já apareceu também com os elementos que nós tínhamos classificado na aula anterior. Então eu tenho bens, nos bens eu relacionei o meu dinheiro do bolso, nos direitos eu relacionei os valores
a receber de clientes, e nas obrigações eu relacionei o imposto a pagar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer os outros itens que eu classifiquei para cá. Então, eu vou pegar lá daquela relação que a gente já fez a classificação e vai trazer os elementos para cá. Então, primeiro eu vou pegar todos que eram bens. Então, vou classificar aqui. Já tinha dinheiro no bolso, agora eu tenho dinheiro no banco. Aí eu vou trazer o carro, vou trazer os móveis e utensílios e vou trazer a casa. São bens. Aí eu vou lá naquela relação e trago os direitos que eu tenho. Os direitos já tinham valores a receber de clientes, agora eu trouxe os aluguéis a receber e trouxe os empréstimos a receber. E, por fim, a restituição do imposto de renda a receber. A mesma coisa eu faço com as obrigações. Já tinha trazido aqui o imposto a pagar, agora eu trago as contas diversas a pagar e trago os empréstimos da casa a pagar. E, por fim, eu trago o financiamento do carro a pagar. Com isso, a gente finaliza a correção daquele exercício que a gente começou na aula anterior. Então, a gente fez uma classificação que separou os elementos positivos e negativos, e dentro dos elementos positivos especificamente, a gente ainda classificou os bens e direitos. E os elementos negativos, a gente fez a vinculação direta às obrigações. Depois dessa classificação, a gente trouxe todos esses elementos diretamente para cá, para a representação gráfica contábil do patrimônio. E agora, como a gente finalizou isso, a gente pode passar para o nosso próximo assunto. E esse assunto, ele trata especificamente da nomenclatura dos elementos do patrimônio. Para a gente não ficar chamando de elementos positivos, elementos negativos, a gente trabalha com a perspectiva de aplicar uma nomenclatura que já é padronizada na contabilidade. E vamos lá? Essa necessidade de padronização se dá para que a gente possa ter sempre um estudo mais demarcado da contabilidade, para que não haja problemas nas interpretações. Então, os elementos positivos e os elementos negativos, eles são classificados de acordo com a nomenclatura que já é utilizada na contabilidade. E a gente utiliza esse padrão para todos os elementos. A primeira situação é a classificação dos elementos positivos. Eles vão ser chamados de ativo, enquanto que os elementos negativos serão chamados de passivo. Então, com isso, a gente já tem a classificação do patrimônio a partir desses dois grandes grupos. Os elementos positivos e os elementos negativos, eles ficam agora com esta nomenclatura. Os elementos positivos serão chamados de ativo e os elementos negativos serão chamados de passivo. Vamos ver como que isso fica na nossa representação gráfica contábil? Vamos lá? Vai aparecer da seguinte forma. Nós tínhamos já essa que a gente já vem trabalhando já desde a aula passada. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, ou o patrimônio é o conjunto de elementos positivos e negativos de uma pessoa física ou jurídica. E agora a gente vai inserir aqui o título de cada um dos elementos, a nomenclatura deles. Então vamos passar um traço logo aqui abaixo para separar essa nomenclatura, e a gente vai ter ativo e vai ter passivo. E agora a gente já tem uma nova representação gráfica. Na verdade não é nova, ela está evoluindo. Cada momento que passa, nós vamos tendo uma representação mais completa. A gente vai conseguindo avançar nesse estudo, tá ok? Então vamos lá. Agora que a gente já tem essa demonstração, nós vamos passar para o nosso próximo assunto. E o nosso próximo assunto está relacionado diretamente com os aspectos do patrimônio. Como nós vamos analisar esse patrimônio a partir da classificação por seus aspectos. E esses aspectos também serão utilizados como parâmetro de classificação em dois grandes grupos. Aspectos com características qualitativas e aspecto com características quantitativas. Vamos ver cada uma delas? O aspecto qualitativo representa a nomenclatura técnica dos elementos do patrimônio. Certo? Então, cada um daqueles itens que a gente
classificou lá na primeira fase do nosso exercício, da nossa atividade prática, chama-se aspecto qualitativo, é a nomenclatura técnica de cada um daqueles elementos. E a segunda classificação do aspecto é o aspecto quantitativo, que tem por objetivo expressar a valoração monetária desse patrimônio. Então a gente tem no aspecto qualitativo e no quantitativo a possibilidade de entender a nomenclatura técnica e o valor que é atribuído a cada um desses elementos do patrimônio. Agora é importante, então, que a gente faça a aplicação prática dessas duas formas de analisar o patrimônio a partir dos seus aspectos. Vamos fazer essas duas. Vamos pegar os mesmos itens que a gente já fez a classificação entre elementos positivos e negativos e vamos agora aplicar a qualificação, que é o aspecto qualitativo, e a quantificação, que é o aspecto quantitativo. Vamos lá? Eu parto dos mesmos elementos que nós já tínhamos utilizado, então. Então, impostos a pagar, o aspecto qualitativo dele, ele vai ser imposto a pagar, porque é um nome técnico. O que vai acontecer numa empresa é que cada um dos tipos de impostos vai aparecer a sua nomenclatura. Mas, por exemplo, no próximo, valores a receber de clientes. A gente já viu lá em direitos que geralmente todos os valores que nós temos a receber, eles devem acompanhar a expressão receber. À exceção dos clientes, que a gente já sabe que são as pessoas para quem eu vendi a prazo. Então, no aspecto qualitativo, essa nomenclatura, valores a receber de clientes, vai ser representada apenas por clientes. Dinheiro no bolso. Eu não vou escrever dinheiro no bolso numa representação, numa demonstração contábil. Ele tem um nome técnico a partir do seu aspecto qualitativo. E esse nome técnico que eu tenho aqui é chamado de caixa. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for falar em dinheiro dentro de uma empresa no controle do patrimônio, a gente vai usar a expressão caixa. Aluguéis a receber, esse ficou fácil, vai ser aluguéis a receber mesmo. O que pode estar diferenciado é o tipo de aluguel, o nome da pessoa, cada vez que você tem um controle mais específico. Contas diversas a pagar. Eu posso utilizar a expressão duplicatas a pagar ou posso utilizar outro documento que tenha sido gerado a partir dessa minha conta a pagar. Mas geralmente se utiliza duplicata. O carro a gente também não vai utilizar essa nomenclatura que é muito mais usual no nosso dia a dia. A gente vai utilizar a expressão veículos. O aspecto qualitativo traz que então a gente usa a expressão veículos. Dinheiro no banco. Eu uso a terminologia qualitativa de banco conta movimento, porque eu sei que o meu dinheiro está no banco, numa conta movimento. Nós estamos, por enquanto, trabalhando apenas esses exemplos que estão aqui, que nós estamos classificando. É lógico que no desenvolver da nossa disciplina, nós vamos trabalhar muitos outros. Empréstimo da compra da casa a pagar. Empréstimos a pagar. Ah, mas eu não fiz o empréstimo, eu tinha feito um financiamento. Então, seria financiamento. Aqui a gente utiliza, geralmente, as expressões chaves que estão colocados naquele item que a gente quer classificar. Móveis e utensílios são utilizados tecnicamente como móveis e utensílios. Empréstimos a receber. Eu posso colocar empréstimos a receber, mas posso também colocar o documento que gerou esse empréstimo. Então, uma nota promissória a receber, ou simplesmente promissória a receber. Restituição do imposto de renda a receber. O nome técnico disso, de acordo com o aspecto qualitativo, é impostos a restituir, porque nós vamos receber esse valor. E uma casa, no aspecto qualitativo, seria imóveis. Financiamento do carro a pagar, no aspecto qualitativo, seria financiamento a pagar. Então, notem que cada um dos itens que apareceu aqui para vocês, naquele nossa primeira atividade prática, eles foram qualificados, eles tiveram uma padronização de acordo com um aspecto contábil que tem a necessidade de deixar padronizado, que é o aspecto qualitativo. Então eu dei qualidade para cada um dos itens e transformei-os em elementos já classificados.
Com isso, a gente supera essa fase do aspecto qualitativo, tá ok? E agora nós vamos passar para a próxima classificação, que é o aspecto quantitativo. No aspecto quantitativo do patrimônio, eu tenho que atribuir os valores que são gerados, que foram gerados, os valores das minhas compras, os valores que eu tenho de obrigações. Então, essa é a característica do aspecto quantitativo. Vamos ver como vai ficar, então, a partir do que a gente já fez do aspecto qualitativo? Então, a gente vai utilizar já o que a gente classificou, que são aqueles elementos, aqueles itens que a gente já classificou, já tem o aspecto qualitativo deles, cada um com a sua nomenclatura técnica já, e a gente vai atribuir valores. Lembrando que os valores que são atribuídos aqui são valores fictícios, certo? São valores só para a gente exemplificar. Então eu teria aqui os impostos a pagar 3.500, os clientes 12.000, caixa 6.250, aluguéis a receber 1.300, duplicatas a pagar 4.750, veículos 17.000, banco conta movimento 4.980, empréstimos a pagar 2.790, móveis e utensílios 8.690, notas promissórias a receber 4.898, impostos a restituir 3.980, imóveis 52.000, financiamento a pagar 6.990. Notem que a gente já tem todos os itens qualificados de acordo com o aspecto qualitativo e todos os itens quantificados de acordo com o aspecto quantitativo. Então, depois dessa classificação, a gente encerra a nossa atividade proposta para hoje. Vamos só fazer o resumo do que a gente fez hoje. Então, a gente fez a correção da atividade que foi iniciada na aula anterior, fez o estudo e apresentação do conteúdo que trata da nomenclatura dos elementos do patrimônio, entre ativo e passivo, e abordou os aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio. Com isso, a gente já pode finalizar o nosso encontro de hoje. Então, gente, já que a gente encerrou as nossas atividades, eu vou passar os recadinhos finais para que a gente possa finalizar a aula. Primeiro recadinho, eu queria pedir para que vocês façam as atividades que estão sendo passadas para vocês. Geralmente eu estou passando nesse primeiro momento formulários do Google Formulários para que vocês respondam e encaminhem para mim. Mas logo a gente vai começar com novas, então vocês têm que manter essa rotina de estudo. E também gostaria de pedir para que vocês continuem se cuidando. Afinal de contas, é muito importante que a gente mantenha a saúde para poder manter as nossas atividades, para poder ter uma convivência muito tranquila em casa, para que a gente possa, quando possível, retornar. Tá? No mais, eu queria dar um abraço para vocês e esperar vocês até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até a próxima, hein, gente? Saúde!